Bom dia a todos. Obrigado por comparecerem hoje nesse mais um evento do Observatório Econômico. Hoje nós teremos a exposição do Gustavo Arruda, como vocês sabem, head do economista-chefe do BNP Paribas, com a moderação do Otávio de Barros, e o Gustavo depois apresenta a Andressa e a Laís. Antes de começar e passar a palavra para o nosso expositor, para o Gustavo, gostaria de apresentar a vocês a Corinne Fontenelle. É a primeira vez que ela vem para um observatório econômico, espero que a primeira de muitas e muitas vezes. Corinne é a nova diretora executiva nacional da Câmara de Comércio França Brasil, está aqui conosco, iniciou há 3 semanas aproximadamente, e já está no seu trabalho de transformação da Câmara, como a gente tem já conversado com vocês e com os demais associados. Gostaria de, antes de passar a palavra também para o Gustavo e para a moderação do Otávio, de mencionar que, óbvio, como sempre, no Observatório Econômico existe uma exposição, eu diria até bastante científica, do trabalho que é desenvolvido pelo Gustavo, pela equipe dele, pelo Otávio, enfim, falando das questões macro, falando de cenário externo, depois, evidente, cenário interno, falando de Brasil. Mas o que eu combinei com o Gustavo e com o Otávio, eu acho que vale a pena nós falarmos um pouco do início desse governo do PT, quer dizer, para falar um pouco além dos números, além do que está sendo visto, do que eles estão projetando. Ontem o Roberto Campos Neto foi ao Roda Viva, foi a primeira vez que ele falou, e interessante uma autoridade monetária ir a um programa de entrevistas ao vivo, mostra a dimensão que tomou essa questão de Banco Central, da sua independência, de como ele funciona e o papel do Banco Central na política econômica, e especialmente política monetária, né? A taxa de juros, eu acho que isso vai ser abordado, evidente, pelo Gustavo. É alta, não é alta? A meta de inflação está baixa ou tem que aumentar? Faz sentido aumentar ou não? Enfim, eu acho que a gente tem que debater um pouco essas questões, a questão fiscal, evidente que traz um certo receio. O BNDES, recentemente, ontem ou anteontem, mencionou que teria um plano para ajuste fiscal, não sei bem se é papel do BNDES isso, mas, enfim, eu acho que tem um debate interessante em cima da mesa, para além de uma exposição dos cenários que, certamente, o Gustavo, com a moderação do Otávio, poderá trazer para nós o que eles estão sentindo a respeito do mundo, né, que impacta diretamente no Brasil e, obviamente, no Brasil. Então, obrigado de novo pela presença de todos vocês. Eu passo imediatamente a palavra para o nosso expositor, Gustavo, e que nós tenhamos um belo e ótimo evento aqui esta manhã de terça-feira. Obrigado. Obrigado, Pedro. Obrigado, Otávio. Então, queria agradecer a presença de todo mundo. Saudade de fazer um observatório presencial, então a gente marca para uma próxima rodada. Queria aproveitar, antes de começar aqui o nosso bate-papo, primeiro, lembrando que a ideia, como sempre, acho que um dos grandes ativos do observatório é poder ser um bate-papo, então eu não quero falar demais. Você sabe que economista, se não tomar cuidado, fala demais. Vou me segurar aqui. Segunda coisa, queria dar as boas-vindas para a Corinne, a gente acabou de se conhecer também, espero que a gente tenha bastante interação. E terceiro, eu queria trazer para cá também, e acho que essa foi uma primeira intenção nesse primeiro momento, que é apresentar a Andressa, que é economista-chefe da Asset do BNP, e a Laís Carvalho, que é economista-chefe para Brasil, dentro da nossa estrutura aqui do BNP. Então, eu sou responsável pela América Latina. Todas as palavras inteligentes que eu falar sobre o Brasil vêm da Laís. As palavras não tão inteligentes provavelmente são minhas mesmo. E a minha expectativa em trazê-las para cá, acho que assim, tentar trazer um pouco de ar no nosso observatório, que é sempre muito positivo,
e espero a participação delas nos próximos eventos. Então, vai ter vezes que eu vou estar aqui, vai ter vezes que a gente não vai estar aqui, vai estar a Andressa, vai estar a Laís, e vai ajudar a gente também a montar aí uma linha, né, de eventos para o ano junto com o Otávio. Mas chega de historinha, vamos falar um pouquinho aqui de cenário global, um pouco de história de Brasil, como é que a gente está vendo, quais são as percepções dos investidores, e aí passar a bola aí para quem quiser contribuir, inclusive também para a Andressa e para a Laís, caso vocês discordem de alguma coisa, e o Otávio também. Bom, vamos lá, eu não trouxe apresentação, acho que de novo para fortalecer o espírito do debate, e também para não falar demais. Algumas coisas aqui do meu lado. Primeiro, cenário global, né? O que a gente está vendo, o que tem de novidade nessa história? Dois momentos diferentes, acho que é bem interessante isso. Se a gente tivesse tido essa conversa em dezembro, uma das minhas primeiras frases seriam, olha, o crescimento mundial vai ter aquela, em inglês seria feels like recession, né? Vai ter aquela percepção de recessão global, né? A política monetária no mundo, bancos centrais do mundo inteiro subindo juros, para tentar conter essa aceleração da inflação, e isso gera resultado, né? Então, acho que a recessão, ou a expectativa da recessão para esse ano, pelo menos em diversos países, era aquela ideia de que, ao invés do que aconteceu algumas vezes no passado, ser um choque que causou uma recessão e, portanto, tem que correr atrás para não deixar ela acontecer, nesse momento ela é planejada, né? A ideia aqui é que o mundo desacelere e aí a gente consiga, né, rebalancear aqueles problemas de produção com a demanda para trazer a inflação de volta para os patamares que a gente costumava ter. Essa história também foi um pouco de consequência dos riscos que os políticos, que os fazedores de política, né, que os ministros da Fazenda, que os bancos centrais pesaram na hora de tomar a decisão durante o Covid. Na verdade, isso é uma consequência pós-Covid, né? Eu me lembro muito que o nosso economista global sempre falava o seguinte: olha, tem dois cenários possíveis. Os bancos centrais do mundo, os governos do mundo fazem pouca política, e aí a gente vai ter a recuperação do Covid bem devagar, e a gente vai correr o risco do mundo virar uma grande China, né? Sem querer qualificar a China, mas a ideia de crescimento devagar, e a gente não conseguir sair desse risco de crescimento baixo e inflação beirando a deflação. Por outro lado, o risco, a gente podia correr o outro risco, então a gente vai fazer um monte, né? Vamos evitar que a economia mundial tenha problema para recuperar. Qual que é o risco? Gerar inflação, que foi o que a gente viu, né? Tem outros fatores também, mas vou concentrar nessa parte da história. E se gerar muita inflação, qual que é a boa notícia? A gente sabe conter, né? Política monetária, traz a atividade mais para baixo, traz a inflação sob controle e a gente segue esse navio, esse transatlântico da economia global. Então, a gente está nessa transição. O que acho que mudou de dezembro para cá? Né? O Otávio também, depois eu queria ouvir a opinião dele, mas a gente percebeu que o mundo desacelerou menos do que se imaginava. Tem Europa, talvez até por uma questão de clima, os riscos que eu ouvia muito dos nossos economistas lá de Europa, falando, olha, pode faltar energia, colapso, produção menor, não aconteceu, e com isso, perspectivas de números muito negativos para a PIB desse ano não se confirmaram, então uma economia um pouco melhor. Para a China, a reabertura foi uma mudança estrutural, né, do período do Covid, lembrando que a China era o último grande bastião daquela ideia do Covid zero, né? Então, todo mundo para casa, uma contenção muito grande de movimentação das pessoas. Isso também teve uma mudança significativa em dezembro. O nosso time lá em Beijing, o XD, porque o nome dele não é fácil de falar, então ele mesmo se chama de XD, falava o seguinte, olha, gente, acredita que a reabertura veio, eu sei que tem muita dúvida, mas o que eu tenho ouvido aqui é que não tem mais volta, tá? Então tem uma recuperação relevante, mas a outra mensagem que a gente ouvia de lá que eu acho interessante, Pedro, Otávio, ele falava, olha, mas composição do crescimento importa. A composição dessa reabertura da China é um crescimento puxado por serviço, na opinião dele, né? Aquela demanda por commodities que a gente está acostumado a ver quando a aceleração da China acontece, pode não acontecer, né? Tem um formato um pouco diferente. E Estados Unidos, que é outra ponto, olha, o Banco Central americano não subiu juros nesses níveis há muito tempo, né? Então tinha uma expectativa de desaceleração que ainda não aconteceu. Então parece uma história meio doida,
que é o seguinte, olha, a gente está tomando algumas medidas para tentar desacelerar a economia e trazer a inflação para baixo, mas parece que, no melhor dos cenários, só está demorando mais para acontecer, né? Então, esse debate global afeta a gente com certeza, né? Nossa perspectiva de mundo trazer um crescimento também mais desafiador para o Brasil parece não acontecer, pelo menos não da maneira como a gente imaginava em dezembro, tá? Então, essa é uma primeira mensagem do global. Então, o crescimento parece que está um pouco melhor, um pouco maior do que se imaginava. A segunda mensagem do global é que, bom, se o crescimento está mais alto, o que acontece com a inflação? Né? Aí tem dois componentes importantes, né? O componente de inflação, que tem a ver com energia elétrica, aquela disfunção, né, nas cadeias de produção. E essa parte da história tem também evoluído muito bem, né? O nosso time lá que fica em Londres tinha um cenário de normalização que ia demorar alguns trimestres. E a gente olhou em janeiro, está quase todo normalizado. Então, também é um ponto positivo para a inflação. Onde é que está o risco? E acho que esse é um ponto importante para a gente pensar esse ano. É que a inflação de serviços, né, e a inflação que gera ou tem algum risco de inércia, né, salários, elas têm mostrado alguma resistência. Nada novo para quem mora no Brasil, a gente já conhece a história, mas o pessoal lá fora não sabia dessa parte da inflação. Eu até brincava aqui, eu escrevi um memo interno aqui no banco, que eu falava, a gente veio do futuro. E aí a história era basicamente, olha, a gente que é aqui de América Latina sabe o que estão passando. A má notícia é que essa inflação que vem de que é causado pela inércia, pelos salários, pelos serviços, demora mais para cair. Então, vou dar um exemplo para vocês. Tem projeções né, implícitas nos preços de mercado que a inflação nos Estados Unidos volta a 2% já no segundo semestre desse ano. Não parece, na nossa opinião, muito provável. E isso gera um debate muito grande. Bom, se não é provável e já está nos preços de mercado, né, quando é que vai acontecer o cheque de realidade? Né? Quando é que a gente vai olhar e falar, essa inflação vai demorar mais para cair? Se a gente estiver correto, claro, né? E aí acho que é um ponto importante, só para passar do global para o local, para também não me estender. Por que é importante? Porque a gente vai falando de juros, né? O Pedro Antônio comentou de juros do Brasil, juros que está alto, mas que é ciclicamente alto no mundo todo. De novo, falei, Estados Unidos não tem um juros de 5% há muito tempo. México nunca teve um juros de 11%. E com surpresa, inclusive, o Banco Central lá no México estava dando sinais de que estava querendo começar a parar. Semana passada surpreendeu e subiu mais que todo mundo imaginava. E qual foi a justificativa? Olha, essa inflação aqui não está com uma cara muito boa. O Chile, o Banco Central do Chile, que já parou, também subiu tanto quanto o Brasil, com juros acima de 2 dígitos. Muita gente fala, olha, o Banco Central do Chile já começa a cortar. Veio a primeira inflação do ano e veio mais que o dobro do esperado pelo Banco Central. Então, começa a mostrar uma história de que a inflação pode ser um tema importante para a gente discutir o mundo, porque ele impacta juros e impacta o tamanho da desaceleração que a gente vai ter. Então, em resumo aqui do crescimento mundial, o que importa para a gente? O crescimento é um pouco melhor, boa notícia. Inflação, acho que tem uma grande, um question mark, um grande ponto de interrogação. A gente aqui no BNP acha que a inflação pode acabar surpreendendo as pessoas por uma inflação um pouco mais duradoura e uma desaceleração não linear. Acho que a questão aqui não é se a inflação cai, não. A inflação está caindo, vai cair. A dúvida é para onde? Né? Onde é que ela estabiliza? Né? Qual que é esse desafio final que os bancos centrais vão ter que encarar? E, por último, com esse desafio todo, é a questão dos juros. Né? A gente fala do nosso juros, que virou grande tema nacional no último mês, mas a gente não está sozinho. Né? Acho que esse é um ponto que ficou um pouco de lado nessa história recente aqui na imprensa sobre juros, que parece que a história essa discussão sobre juros está só concentrada mais no Brasil, mas não está. Essa luta por trazer a inflação para baixo e essa história de juros altos, até 2 dígitos, ela é verdade para quase toda a América Latina relevante, né, para o investidor, por exemplo, enfim, e é causada por um efeito, vamos dizer assim, ressaca, né, da política de Covid. Então, faz parte do show.
ela é difícil de comunicar, porque a pergunta no final, né, quando se fala do Banco Central que ele ia subir os juros para desacelerar a economia, a pergunta seguinte do jornalista é: então você quer dizer que você vai aumentar o desemprego? Você quer aumentar o desemprego? E a resposta no final é essa mesmo. Acho que não é que você quer fazer maldade, mas você quer reequilibrar os fatores de produção, né? É o jeito mais bonito de contar essa história. Então, precisa fazer com que a economia cresça num ritmo sustentável. Isso para lá, do lado de toda a história de investimento. Fazendo meu link para o local, para eu ficar dentro do meu tempo. E aí, o que o Brasil tem a ver com isso? Né? Então, tem alguns pontos importantes. Com relação a crescimento, é um ano de crescimento desafiador. Confesso que com essas surpresas que a gente teve em Europa, Estados Unidos, China, a gente tem uma percepção de que talvez o crescimento do Brasil também tenha um risco para cima de novo, não do tamanho que foi ano passado, mas alguma coisa para cima. Vou te dar números aqui. A gente tem oficialmente hoje meio, com esse cenário lá de dezembro, eu e a Laís, assim, a gente debate muito se vai ser alguma coisa entre 1 e 1,5. Então, tem uma capacidade de ser melhor, até porque o agro está num ano incrível, né? Uma recuperação de produção agrícola sensacional. Então, quando você soma essa surpresa, crescimento global, mais o nosso agro num ano espetacular, parece que tem uma cara aí de um crescimento mais próximo de 1 para 1,5 do que o meio que a gente imaginava lá em dezembro, com o mundo crescendo muito menos. De inflação, também é um ambiente de transição. Vou falar um pouco de política a pedido do Pedro, mas só para botar em contexto, é um ano de inflação ainda muito alta para o padrão das nossas expectativas, né? De onde a gente gostaria de ver o Brasil ter inflação. A gente tem inflação esse ano de 6,5%. Tem impactos específicos, aumentos de impostos, mas tem também a discussão sobre essa parte mais, vamos dizer assim, mais duradoura da inflação. A gente estava olhando, eu e a Thaís estávamos olhando o número de negociações salariais até dezembro e a prévia para janeiro. A prévia para janeiro é que 86% das categorias de janeiro que tiveram alta real acima da inflação. Foi quase 80% em dezembro, e isso gera esse componente, né, de pressão para a desaceleração da inflação, desse componente mais estrutural. O que o Banco Central faz com isso? A gente tem na nossa cabeça que os juros fica parado por mais tempo. A gente tem esse 13,75, a gente chegou a pensar num cenário de desaceleração ou de cortes no segundo semestre, mas a gente mudou de ideia, a gente olhou essas pressões, olhou o que está acontecendo no mundo, a discussão que a gente tem tido com nossos pares lá de fora, de talvez ter novas altas, ou ter contínuas altas de juros ainda nos Estados Unidos por mais alguns meses, e decidimos postergar esse corte para o ano que vem. Então, é um ano de juros muito altos para o padrão brasileiro, padrão recente, mas não muito distante. Acho que esse é um ponto importante do que tem acontecido nas outras economias. México, na nossa cabeça, também só corta ano que vem. Chile, que é o país que corta mais cedo, corta no meio do ano. Então, acho que tem um debate aqui que seria muito importante se a gente tivesse conseguido contextualizar antes de virar essa discussão generalizada, né, e que forçou, inclusive, o presidente do Banco Central a participar do Roda Viva para tentar explicar um pouco essa história. Deixa eu fechar agora com um pouco de política, né, pegar um pouco a provocação do Pedro. O que a gente está vendo, o que nos preocupa, o que a gente ouve do investidor, e aí eu prometo que eu paro, já falei demais. Alguns pontos. Então, primeiro, é um governo que está, assim, apesar de ser um governo pessoas que já participaram do governo, é um governo novo, né? Muda primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão. Então, tem um processo aí para a gente ver a máquina funcionando, né? Uma das dúvidas e uns questionamentos de alguns colegas que são especialistas de fiscais sobre política fiscal no Brasil, uma das coisas que eles dizem, olha, toda mudança de governo, a execução é sempre um problema. Então, embora o governo tenha feito uma transição, aprovou mais gasto, tem gente que acha que não vai conseguir gastar tudo isso no final. Não tenho tanta certeza assim, mas achei interessante o ponto deles, que é uma questão de execução mesmo. Olha, demora para tirar o pano do papel e aí, para gastar mais, é um ambiente muito mais complicado. Um outro ponto que eu acho que vale a pena do lado da política é a gente ainda está com um ambiente muito eleitoral, né, muito ruído, e a gente apostava que isso ia diminuir um pouco, né, fazendo um paralelo lá com
com os Estados Unidos, tinha aquela coisa, né? O Trump fazia muito tweet, saía toda hora, fazia um monte de ruído, e uma das apostas do Biden, para o bem ou para o mal, mas era acalmar a temperatura, trazer a discussão dentro da política. E a gente imaginava um pouco mais isso nessa administração, e a gente ainda vê uma discussão muito eleitoral, usando muito as redes sociais, e isso atrapalha o ambiente político, né? As negociações, as conversas, a definição de prioridade. A gente está já há 45 dias, né? Todo mundo fala da importância dos primeiros 100 dias de governo, foi quase metade já. E a gente ainda não vê né, os grandes projetos, os grandes anúncios, então tem uma pressão muito grande ali, tá? Eu acho que a discussão sobre o Banco Central foi muito improdutiva, essa história de mudança de método, porque na verdade o que está se buscando é baixar os juros, né? A discussão aqui não é uma discussão técnica se a meta do Brasil ela é alta, se ela é baixa, se ela faz sentido ou não. A discussão ela vem antes, ela está falando, olha, o juros está muito alto no Brasil, então talvez se a gente subir a meta, a gente corta os juros. E é a discussão errada, colocada de uma maneira errada, numa discussão que deveria estar focando sobre os componentes mais estruturais, na nossa opinião. Né? O que acaba afetando, e a gente até deu uma entrevista recentemente sobre isso, é que você acaba gerando estrago sem nem sequer ter mudado a meta. Né? Porque você já trouxe a discussão para a mesa, você começa a desancorar as expectativas, não, até o Otávio estava falando das críticas dele com relação ao foco, mas das pessoas. Né? Se tem o presidente da República falando que a inflação em 4,5%, 5% está bom, quem que é esse maluco que está falando que tem que ser 3%? Então, enfim, gerou um ruído exagerado. Eu entendo politicamente, né, a posição do governo com relação ao Banco Central, porque é o agente estranho. Né? Não fui eu que escolhi, a gente está engatinhando nesse arcabouço de independência do Banco Central, entender como é que funciona, como é que você interage diferentes governos com o mesmo Banco Central. Então, eu imaginava que a gente podia ter algum tipo de ruído entre as partes, mas eu acho que passou do ponto, né? Atravessou só o limite de você ter alguém para culpar, porque de fato acho que todo mundo que acompanhava a economia sabia que o crescimento desse ano ia ser desafiador, e para o governo seria até mais, vamos dizer assim, mais fácil, muito confortável ter o Banco Central agindo como política monetária para dizer, olha, a gente tentou fazer o melhor, mas a política monetária estava apertada, então a culpa não foi minha. Mas quando passou do ponto, atrapalha muito essa conversa institucional entre as partes. O que a gente ouve do investidor para eu poder parar? Algumas coisas. Então, primeiro, o investidor, quando saiu o resultado da eleição, ficou extremamente otimista. Queria comprar Brasil de todo jeito. A gente fez bastante roadshow, falou com muito cliente estrangeiro, institucional, corporate. Sim, todo mundo ficou muito positivo, porque é a volta do Brasil no ambiente internacional, é a pauta ESG voltando. Isso é muito caro, né, em particular para o investidor europeu. Só que os ruídos, primeiro com a PEC de transição, né, vai ter mais gasto, como é que vai ser? Vai ser do PIB, vai ser gerou um primeiro ruído, gerou uma primeira surpresa para o investidor. E agora, com essa história do Banco Central, que estava totalmente fora do radar da discussão, as pessoas queriam saber como é que o governo ia implementar a sua agenda, o que propôs durante a campanha, e trazer essa história do Banco Central ao nível que foi, né, o tamanho do ruído, gerou uma segunda rodada de um pouco de decepção com relação às políticas governamentais. Então, eu digo que uma das coisas que eu ouço de clientes com mais experiência no Brasil, eles repetem a famosa frase do Roberto Campos avô, né? O Brasil nunca perde uma chance de perder uma chance. Porque gera esse ruído de que a gente não precisava. Por outro lado, o investidor institucional corporativo gosta muito de ouvir que a agenda de ESG, de sustentabilidade, tem sido central. A gente ouve isso em quase todos os discursos. O que a gente vai aprender para frente? Aí eu prometo que eu paro. A gente precisa entender, como bem falou Pedro, como é que vai funcionar as políticas de BNDES, qual vai ser o foco, qual é o tamanho, ninguém sabe. Né? Acho que tem um espaço que está tentando ser ocupado. Tem muita briga intragoverno, né? Um ruído danado, todo mundo quer falar, todo mundo fala sobre tudo, acho que não tem uma definição ainda de porta-vozes para cada um dos assuntos, e isso atrapalha. E claro que tem uma pressão muito grande
com relação à popularidade, né? É um governo que assumiu com a percepção da população muito dicotômica, né? Ou você gosta ou você não gosta, uma parte muito pequena ali no meio do caminho, e o medo e o receio do governo em particular, de ver a popularidade se esvairir muito rápido, né? A gente ouviu algumas vezes a comparação com o Chile, que um governo de esquerda entrou com expectativas muito altas, em 3 meses a popularidade caiu para 30%, e ia ficar muito difícil a negociação com o Congresso e essa evolução mais política. Então, em resumo aqui, global, crescimento na margem um pouco melhor, inflação ainda alta e, portanto, juros muito altos no mundo, não só no Brasil. Dentro do Brasil, também essa percepção de que a gente tem um crescimento que talvez tenha um risco para cima, a inflação ainda alta para os nossos padrões que a gente gostaria de ver no Brasil, e os juros sendo obrigados a ficar parado mais tempo por questões de desafio de trazer essa inflação para baixo. Politicamente, é um governo que se inicia ainda buscando a sua cara, a gente não vê aquela história, é Lula 1, é Lula 2, é Dilma, é Lula 3. É outro formato, é um outro desenho, e infelizmente o ruído político pós-eleitoral ele acabou gerando algumas consequências, como enfim, essa surpresa negativa para o investidor com interesse de trazer o dinheiro para o Brasil. Mas deixa eu parar por aqui, que eu acho que falei demais já. Ótimo, muito bom, Gustavo. Obrigado por esse overview aí do cenário global, do cenário doméstico. Eu acho que você fez uma apresentação bem agradável e bem melhor do que as tradicionais apresentações com slides, né, com indicadores. É muito melhor assim esse clima de conversa. Então, eu já peço gentilmente aos participantes que enviem pelo chat eventuais perguntas, né? Que eu vou controlar aqui para que a gente faça pelo menos um bom número delas para o Gustavo. Otávio, o Fred Donier levantou a mão. Sim, mas primeiro eu vou interagir com o Gustavo e depois o Fred, a gente vai convocá-lo aqui para perguntar também. Gustavo, vamos lá. Agora eu fazendo as vezes aqui do contraponto, mas sempre saudável, porque eu sou um grande admirador do seu trabalho e de toda a equipe do BNP Paribas. E primeiro dizer que eu assino embaixo a sua leitura sobre o cenário global. Nós estamos diante de um cenário muito menos tenso, muito menos ansiedade que nós tínhamos alguns meses atrás. Eu acompanho particularmente a Europa de perto. Houve uma mudança muito significativa. A reação da Alemanha ao tema do gás foi espetacular. Hoje a Alemanha não depende, quer dizer, há um custo nisso, né? Mas ela consegue não depender do gás da Rússia, né? Mas com o custo de gás com efeito importado e outras medidas. O consumo de gás caiu voluntariamente 20% em toda a Europa, sem nenhuma medida obrigatória, né? Tudo isso. A atividade econômica está melhor, eu vejo na França, desemprego baixíssimo, o menor desemprego desde 2007, há um humor um pouco melhor e as revisões para cima. Não para muito mais para cima, mas uma revisão para cima do crescimento econômico europeu, em linha com essa retomada da China que você mencionou, que também é muito positiva para o cenário global. É só um pequeno parênteses, agora em Davos, no Fórum Econômico Mundial, havia muitos chineses, muitos, surpreendentemente, né? E o discurso oficial chinês, acreditem, era: vamos voltar à globalização, vamos reglobalizar a economia. Ou seja, eles gostariam que voltasse ao cenário global, e a rigor o cenário de globalização ele é deflacionário, né, por definição, e o cenário de desglobalização é inflacionário. Uma boa parte da inflação mundial que a gente observa tem a ver com uma desglobalização também. Mas fechei esse parênteses, mas para dizer que o ambiente global é favorável bastante ao Brasil, favorável mesmo para preço de commodities, a despeito daquilo que você mencionou, que o crescimento chinês
não é tão intensivo em investimentos de infraestrutura como se imaginava, mas certamente a China ela é um driver de crescimento global e vai afetar bastante positivamente o preço de matérias-primas. Esse é o cenário básico, commodities bom, commodities indo bem, vai bem para o Brasil. Sem contar o extraordinário momento para o setor agropecuário brasileiro, né? E a minha previsão, com base no que eu tenho acompanhado e monitorado, corremos o risco de ter um crescimento de 1% na margem no primeiro TRI, 4% anualizado, só em grande medida por conta do setor agropecuário. Quer dizer, claro que isso não se traduz para todos os demais setores, né? Mas eu tenho um viés acima de 1,5% de crescimento do PIB. É mesmo? O meu piso é 2. E depois, como fala um amigo meu, essa é uma nota promissória para ser descontada em 31/12 de 2023. Mas eu tenho essa forte intuição pela dinâmica da renda ampliada no Brasil, incluindo os programas sociais, consumo vai ser bom. Investimento estrangeiro, impressionante, nós vamos bombar. Eu acredito em algo como 100 bilhões de investimento direto estrangeiro esse ano. Isso já dá 5% do PIB, né? E um déficit em conta corrente dá metade disso. Então, tem um conforto, o câmbio aprecia, isso ajuda a mitigar o problema inflacionário. O real, eu tenho uma intuição, depois eu queria ouvir o seu call, você não falou de câmbio, mas a minha intuição é abaixo de 5 na relação real-dólar, e em torno de 5. 5 é meu teto para a relação real-euro. Eu aposto nessa apreciação cambial. Isso tem a ver também, Gustavo, eu não sei se você compartilha, o fato de que há um rebranding da imagem do Brasil no mundo, né? E isso favorece bastante a atitude, o apetite dos investidores estrangeiros em relação ao Brasil. O investidor estrangeiro está com uma visão muito diferenciada do investidor doméstico em relação às oportunidades do Brasil. Eu acompanho de perto, eu mesmo, em alguma medida, sou investidor estrangeiro, porque eu tenho também operações na França, e eu vejo que há uma leitura mais generosa. Esses ruídos todos de Banco Central, de juros, são, a rigor, na minha intuição, irrelevantes na perspectiva do... Eles sabem que esse não é um governo dogmático, é um governo moderado, em soma, e não vai ter nenhuma surpresa, e que a parte fiscal também não vai ser nenhuma hecatombe, bem. Mas essa é a minha visão, e a gente certamente vai ter oportunidade aqui de ver o seu contraponto, né? Em relação a isso. Mas, só para terminar, eu queria fazer só 2 comentários sobre essa questão que o Pedro, nosso presidente, apresentou, né? Sobre essa questão dos ruídos, da discussão toda do regime de metas. Tudo isso eu concordo com você que teria sido melhor que isso tivesse sido colocado por outros canais. Mas eu não acho ruim o debate sobre o regime de metas e sobre a taxa de juros, o patamar de juros no Brasil. Eu acho absolutamente legítimo e, na minha visão, era inevitável que isso fosse acontecer nesse ano de 2023. Não é? E aí entram 2 pontos que depois eu já até te adiantei antes de nós entrarmos aqui, né? Eu te adiantei. Eu vejo 2 problemas de comunicação. O regime de metas é uma coisa extraordinária. Eu sempre gostei muito do regime de metas. Meta de inflação é uma coisa muito importante. A autonomia do Banco Central é campeã. Não é independência, porque a meta é definida pelo governo e não pelo próprio Banco Central. Em outros países que são independentes, mesmo até para definirem qual a meta a perseguir. Mas a autonomia é fundamental. Acho que ninguém, nem o presidente Lula, questiona a autonomia operacional do Banco Central. Porque eu acho que o presidente Lula gostaria de poder conversar com o presidente do Banco Central como ele conversava com o Meirelles, mais nesse sentido. Mas, voltando só para concluir, 2 pontos que eu queria chamar a atenção para a sua reflexão, e talvez dos presentes aqui. Um é
o problema de comunicação da autoridade monetária brasileira. É muito difícil, não para o mercado financeiro que entende bem isso, mas muito difícil para a sociedade, para os agentes econômicos não financeiros entenderem por que a potência da política monetária no Brasil é muito menor, mas muitíssimo menor do que a potência da política monetária em qualquer outro país maduro institucionalmente, né? Então, o Brasil hoje tem uma inflação menor do que a da França e uma taxa de juros comparativa do BCE 3 vezes maior. Quer dizer, a gente precisa de muito mais juros para combater a mesma inflação ou até menor do que qualquer outro país normal, né? Vamos lembrar que os países da Europa Central e Oriental estão rodando uma inflação de 15%, né? A inflação média da zona do euro está em torno de 9%, 10%. A França, que está mais baixa, está 6%. Mas esse é um problema de comunicação. Eu acho que o Banco Central precisa traduzir, explicar melhor para a sociedade desse desafio, por que as coisas no Brasil são complicadas. E essa indignação toda é legítima, porque há um problema, de fato, de comunicação. E o último ponto que eu queria mencionar, também ter a sua opinião, Gustavo, relativo às expectativas de inflação. O Brasil hoje ele monitora as expectativas de inflação a partir do Boletim Focus. Isso cria uma certa endogenia na relação entre Banco Central e mercado financeiro, lembrando que nenhum outro Banco Central no mundo utiliza uma pesquisa pública junto ao mercado financeiro para a expectativa de inflação. Eles têm pesquisas internas que eles não divulgam, eles não as tornam públicas, eles mencionam nos seus relatórios a questão da expectativa, mas eles capturam a expectativa de inflação na própria estrutura termo de taxa de juros, né? E no Brasil, o Focus teve um papel muito importante no início, muito importante. O Brasil precisava dar um ponto de partida, começar a criar essa cultura de expectativa de inflação. Só que hoje eu acho que virou uma coisa contraproducente, uma certa camisa de força, porque o presidente ou o ministro da Fazenda faz uma pequena declaração um pouco não do jeito que o mercado gostaria, a expectativa na semana seguinte já sobe na hora. Falei, peraí, mas as coisas não são assim. A expectativa de inflação é um negócio muito sério para ser monitorada apenas pelo Boletim Focus e ser o parâmetro central do processo decisório do Banco Central do Brasil. Eu vejo que seria melhor que não houvesse uma transição, se construísse uma saída olímpica do Boletim Focus, elegante, uma coisa moderna, porque eu acho um desastre. Eu já vi a opinião de economistas muito renomados, Blanchard, o Arno Meyer, eu acho que está presente aqui, meu amigo, me lembrou ontem, o Rogoff e outros, todos viam aquilo como peraí, como é que é o próprio mercado financeiro que monitora a inflação em nome de uma economia como um todo? É assim, quer dizer, que a expectativa de inflação é monitorada? Eu acho que esses dois problemas, portanto, a expectativa de inflação e a questão da potência da política monetária, que precisariam ser aperfeiçoadas para preservar o nosso regime de metas de inflação, que é uma coisa muito boa, mas precisa desses novos ingredientes. Então, Gustavo, eu encerro aqui. Primeiro, peço que você reaja a isso. Ok. Depois, nós vamos abrir a pergunta aí para o Fred e outros colegas aqui, que as perguntas estão em aberto. Podem se apresentar aí no Q&A. Gustavo. E aí, vou pedir também para Laís, André, se quiserem comentar, criticar, botar o dedo na minha cara, fica à vontade. Algumas coisas, então, vamos lá. De comunicação. Eu me lembrei, enquanto a gente falava de comunicação, até antes da reunião, do período onde o Bernanke se esforçou, né, para ir à mídia comum, vamos dizer assim, né, não especializada, para explicar o que estava fazendo, né, como um especialista em política monetária.
ele via que em alguns momentos excepcionais você precisava quebrar essa barreira para explicar para as pessoas o que você está fazendo. Então, achei interessante seu comentário, porque a gente está num momento excepcional, não só no Brasil, né, acho que no mundo, de juros particularmente alto e uma inflação particularmente alta, onde talvez valha a pena um excesso de comunicação. Há acho que faz uns 2 meses, eu vi uma apresentação, uma apresentação do próprio Bernanke, que eu achei muito interessante, que ele faz o seguinte: o Bernanke, para quem não lembra, ele foi presidente do Banco Central americano durante a crise ali de 2008. E, academicamente, é um cara brilhante, né? Super reconhecido por algumas contribuições, como acelerador financeiro, assim, notas que ele escreveu na década de 80, final de 80, começo de 90, que são marcos até hoje. E uma das coisas que me lembrei, porque ele falava o seguinte, Otávio, ele falava, olha, um jeito de você tentar entender a expectativa de inflação, que é um negócio meio abstrato, né? O pessoal do mercado, os economistas gostam de falar, mas o que é esse negócio de expectativa de inflação? Ele gostava de pensar da seguinte maneira: olha, tem 2 tipos de agentes, né? Dois tipos de grupos de pessoas na economia. Tem um que está olhando a inflação na vírgula, né? É isso, a Laís, a Andressa está lá abrindo a planilha, tentando ver se vai ter o ajuste e tal, né? E no caso do pessoal do mercado financeiro, se a NTNB, que é a dívida pública que depende da inflação, vai ficar X para cima, X para baixo e tal. E tem o resto das pessoas que não sabe nem o que é esse negócio. E numa economia saudável existe esses 2 pessoas. Então, esse grupo mais especializado é bem pequenininho, e esse outro grupo é a maior parte da população. Qual que era a ideia do Bernanke, que eu me lembro, pelo menos, ele discutindo nesse piso? Ele falava, olha que coisa interessante, o que a gente pode imaginar? Quando a inflação é baixa, só importa para esse pequeno grupo de pessoas. Então, tem um grupinho pequenininho ali, aí importa para ele se vai ser 0,2 para cima, 0,2 para baixo, porque para o resto da economia tanto faz. Se a inflação está em 2, se a inflação está em 3, se é 3,2, 3,3, 3,5, 2,8, é a mesma coisa. Quando a inflação sobe demais, afeta todo mundo. E aí você liga a percepção de inflação desse outro grupo. Nessa construção do Bernanke. Ele falava o seguinte: quando você liga a percepção dessas outras pessoas, elas não sabem como é que é a meta de inflação, o que é a ideia, a inflação vai cair. Normalmente, ela pensa que a inflação para o futuro é igual ao do passado. Ela falou, olha, não sei o que é, está alta, vai ficar alta. Esse é o jeito que ele racionalizava. Então, qual que é o desafio? Quando a inflação sobe demais, você passa a ter um processo que ele chamava assim, não linear. A inflação demora para cair, porque você ativou esse grupo de pessoas que nunca olhava para a inflação. Só que 2%, né, o Pedro Antônio, o pessoal tem aí, o Otávio, tem empresa, falou, olha, isso aqui eu consigo acomodar, não preciso reajustar, porque tem um ganho de produtividade aqui, instalei um computador novo, não preciso fazer meu ajuste de preço. Inflação a 10, não tem como, eu preciso ajustar. Ajusta salário, ajusta custo, ajusta produto, e aí cria toda essa dinâmica não linear de ajuste de preço. Então, tentando responder esse ponto de comunicação, nesses momentos onde a inflação ela extrapola o padrão histórico, é onde a comunicação importa, onde você precisa explicar para as pessoas o que você está fazendo. Então, é um jeito que eu estou tentando racionalizar essa discussão. E aí, a entrevista do Roberto ontem vai um pouco nessa linha, né? Ele correu um risco tremendo, né? A gente está num momento onde ele está sendo massacrado na mídia social. Por um acaso, eu e a Laís, a gente encontrou ele na sexta-feira, e ele fala que, na opinião dele, as pessoas não deveriam nem saber quem é o presidente do Banco Central. Ele fala, olha, eu deveria passar na rua despercebido. Infelizmente, eu não estou fazendo bem meu papel. Todo lugar que eu vou, as pessoas me encontram. Então, assim, já que as pessoas já conhecem ele, o papel importante é apresentar. O segundo ponto que eu notei aqui sobre expectativa, né? Esses economistas aí erram pra caramba e ficam colocando lá no Focus e coordenando as ações do Banco Central. Acho que tem um pouco, primeiro, a ver com minha primeira discussão lá do Bernanke, tem os 2 tipos de grupos de pessoa, né, na economia, mas tem um outro segundo ponto que olha, o Banco Central ele tem tentado caminhar, né? Eu lembro quando o Fábio Cantu, que era o diretor de política monetária antes do atual, ele foi professor da FEA, onde eu estudei, a Laís estudando,
E eu conversando com ele falava, olha, quanto mais a gente puder caminhar para os preços, o break-even inflation, que a gente chama, né, que é a inflação que está lá nos ativos do título público brasileiro. E falei, por que é relevante? Porque ali não dá para mentir, né? Se você tiver errado, né, você é um investidor, se você fizer uma aposta e tiver errado, você vai perder dinheiro. Ninguém gosta de perder dinheiro. E não é só um número que o economista colocou lá, eu achei meio agressivo eu como economista, a gente sempre quer acertar, mas o ponto dele é a gente tem que olhar um pouco de tudo. Tem a pesquisa que eu até comentei com o Otávio, a GV faz uma pesquisa para as pessoas na rua, e a pergunta é muito simples, é uma linha. O que você acha que vai ser a inflação no próximo ano? E a pessoa responde, fala assim, mas isso é uma boa expectativa de inflação? Não sei, mas é uma pesquisa adicional que você inclui. E por quê? Essa é a resposta mais genuína que você pode encontrar. É alguém que está falando, olha, eu acho que vai ser 4. E posso te falar, Otávio, a pesquisa não ficava tão longe do focus, não. Não ficava tão longe do break-even, por mais que isso possa parecer muito, vamos dizer, mundano, muito vulgar, assim, é só uma pergunta para as pessoas na rua, o resultado era mais surpreendente do que você imagina. Ela tem uma boa correlação com a inflação passada, né? E aí entra a história do Bernanke de falar que quando tem um grupo que não sabe o que é expectativa, que não sabe o que é inflação, mas na hora que a inflação pega, ela percebe, e tem uma correlação com as inflações implícitas na curva. Então, achei interessante, porque é um público completamente fora do setor financeiro e que responde uma pesquisa. Não tem poder nenhum dentro do Banco Central, não está lá nos modelos, mas é uma informação adicional que você bota num bolo junto com as outras coisas. Eu acho que aperfeiçoamento sempre importante, e aperfeiçoamento se prova infrutífero, então vamos lembrar que há alguns 6 meses, um ano atrás, o Banco Central americano mudou a política de meta de inflação deles para a média da inflação, porque a inflação estava baixa demais, então eles queriam falar, olha, a gente vai buscar que a média de inflação ao longo do tempo seja 2, que quer dizer o seguinte, que há algum tempo a gente vai deixar essa inflação mais alta e tudo bem. Mas e agora que a inflação está 6? Você vai deixar um tempo a inflação abaixo de 2 para voltar a ter a média abaixo de 2? Então, o próprio sistema, a própria política monetária americana meio que botou de canto aquela ideia que parecia boa há um ano atrás, mas não funcionou. Então, assim, essa é uma das belezas que eu acho da macroeconomia. A gente vai aprendendo e vai testando algumas coisas funcionam, outras nem tanto. Só para reforçar a história da expectativa de inflação, né, um dos comentários que às vezes eu faço, olha, expectativa de inflação de 4,5, né, o pessoal diz, olha, funcionava quando era 4,5. Mas 4,5 era só um número. Foi um acaso, botou lá com uma ideia de que podia baixar depois, a inflação ancorou, né? Ela ficou ao redor daquele nível e funcionou. Poderia ter ido para 3, poderia ir para 5. Um colega recuperou uma entrevista de uma pessoa que atualmente está no governo em 2005, quando se discutia em manter a meta de 4,5, e essa pessoa falava, não, 4,5 é muito baixo para o Brasil, tinha que ser 5,5, porque aí os juros caem. Então, acho que, de novo, a perspectiva aqui é sobre como é que os juros caem, não tem nada a ver com o que é o que é a inflação sustentável para o Brasil no longo prazo. Mas já falei demais, parei por aqui. Não, obrigado, Gustavo. Eu tenho uma visão diferente. Eu acho que esse tipo de pesquisa da GV seria péssima, não tem nada a ver. Eu pedi opinião pública sobre isso. Isso é coisa muito séria para você capturar para uma pesquisa de opinião. Se você acha que a inflação vai subir, todo mundo vai dizer que sim, né? Ninguém vai dizer não, que ele pede um número. Ele pede um número. Tá? Qual é o número da inflação? Então, quando a inflação... Eu acho que isso não é sério do ponto de vista da macroeconomia, da gestão de um banco central. Ele precisa realmente se ancorar na curva de juros. Né? Mas é isso que ele está fazendo, né, Otávio? Se você pegar assim, vamos voltar para a expectativa de inflação, na curva de juros, a expectativa de inflação está 6, 6,5 para sempre. Mas tudo bem, mas eu acho que tem muito contágio em função do Boletim Focus, mas porque essa endogenia na relação um pouco incestuosa, com todo respeito e profissional a todos do mercado e do Banco Central, é circunstancialmente incestuosa entre o mercado e o Banco Central na questão específica das expectativas de inflação. Só nisso, tá? E não em outras áreas. Mas eu discordo só porque expectativa de inflação, ela
assim, nos ativos financeiros, ela vai ser o que as pessoas, o equilíbrio entre quem acha que vai subir e quem acha que vai cair. Claro, claro, sem dúvida. Não, isso ninguém vai Então, discordar de você, mas é, eu refiro especificamente ao problema do Boletim Fox. Mas isso aí é conversa é, para outro para carnaval, economista. para nós, assim. Mas eu queria te dizer que Ah, eu não falei é, do câmbio, né? Você isso, você me perguntou. falou do câmbio, e Ótimo. como é que é a sua leitura do taxa de câmbio para esse ano? Legal. A cabeça do banco é de que a gente vai passar por um processo longo de perda de valor do dólar, né? O dólar chegou num nível muito alto, historicamente, são ciclos longos de 5, 7, até 10 anos. Esse último foi particularmente longo, são 10 anos de dólar forte, né, como a gente diz. Olhando para frente, a nossa percepção é de que isso esse encaminhamento de dólar mais fraco já começou. É bump, né? Hora sobe, hora cai, mas a nossa percepção aqui é de que o dólar como moeda ela vai perder um pouco de valor, que faz parte do ciclo econômico, com a desaceleração americana e com a diferencial de juros. Maravilha. E o que isso quer dizer para o real? A gente tem aí uma cara também de 5. Acho que poderia ser até menor do que isso, mas talvez aí prêmio de risco político e tal pode atrapalhar um pouco essa transição. Mas a direção é a mesma, é para baixo. Muito bom. O Gustavo, tem aqui já duas perguntas. É, tem uma do Fred Donier, ele não, talvez ele queira fazer ao vivo, eu não sei nem se tecnicamente é possível. Mas eu tenho aqui uma reflexão para você do ex-presidente da Câmara de Comércio França Brasil aqui de São Paulo, Michel de Ramirat, que ele questiona a pergunta dele é a seguinte: não é só a autonomia do BC que está sob pressão, é também o caso das agências regulatórias. Isso não seria uma indicação de vontade de intervenção por parte do governo? Então, e teve uma outra pergunta anteriormente sobre se os investimentos estrangeiros no Brasil não estariam só concentrados em energia renovável. Em suma, eu queria que você respondesse essas duas e a gente, Legal, em seguida, passa para o Fred Donier. legal. Obrigado. Bom, com relação às agências reguladoras, muito interessante, porque não é a primeira vez que eu recebo essas perguntas. Por enquanto, a gente vê uma discussão no Congresso de mudança do marco regulatório das agências, enfraquecimento das agências, mas e aí vou pegar emprestado, né, o conhecimento dos nossos consultores políticos, eles acham que não evolui, né? E aí acho que mostra a importância da independência de agências, né, não só do Banco Central. Então, tem um calendário de vencimento de mandato nas agências regulatórias muito claros. A gente tem acompanhado, tem lá uma agenda direitinho, quando é que vence cada um dos mandatos, para a gente poder analisar os substitutos, qual é a cara, mas eu diria que, por enquanto, a gente não vê esse movimento, a exceção dessa MP, e aí eu não acho que foi coordenado com o governo, não, parece uma ação mais independente de enfraquecimento das agências, mas a gente acha que é algo que a gente segue de perto, a gente vê questões nesse sentido, mas por enquanto não teve nenhuma ação negativa. Com relação aos setores, o que a gente tem ouvido muito, tá? Interesse do lado da economia real é bastante grande assim, em diversos setores, energias renováveis, claro, infraestrutura, né? O BNP tem um trabalho muito grande em cima dessa conexão do investidor para a infraestrutura. Então, as concessões, privatizações de aeroportos, de portos, esse interesse continua na margem até mais forte. A dúvida é se a gente vai ter o volume de ativos para oferecer, porque se tiver, vai ter interesse. Tá? Eu acho que mostra também o reforço do marco legal com relação ao processo. E tem uma outra coisa que a gente não conversou, Otávio, que a gente tem visto internamente, não só no Brasil, em particular, mais até no México, no Brasil, mas a gente vê, sim, essa discussão sobre o nearshoring, né? o friendshoring. Né? O que é isso? Poxa, esse investimento estava na Ásia, e depois do que aconteceu com o Covid, tem algumas empresas e alguns setores que decidiram trazer isso para mais perto, seja para um país mais próximo, né? E aí o México tem um ganho por estar muito próximo dos Estados Unidos, seja por um país mais alinhado, né? E o Brasil também tem um ganho de posicionamento nesse sentido. E a gente vê, sim,
discussões. Claro que isso são investimentos de médio e longo prazo, demora para acontecer, demora para ficar pronto, mas eu posso antecipar pelo nosso lado do BNP que a gente vê discussões ativas no Brasil e no México para que a gente para importar, vamos dizer assim, essa produção, trazer essa produção local, passado esse processo esse Covid, essa discussão sobre desglobalização, até que você citou, não é exatamente isso, mas é nessa linha. Antes de passar a pergunta para o Fred, que está aqui já a postos, pronto para perpetrar, só um comentário sobre esse negócio que você falou do nearshoring. Não sei se você acompanha as reflexões do Jorge Arbache, que é um economista que eu respeito muito. Hoje é vice-presidente da CAF, lá em Lima, e ele tem uma tese que está ganhando muita importância, que é o power shoring, ou seja, investimento prioritariamente em países, 3 condições, que produzem energia limpa, de forma sustentável no tempo e fora das tensões geopolíticas. A América Latina ela tem esse predicado, o Brasil em particular. Quer dizer, se uma empresa que fabrica vidro, sei lá lá em Lyon, na França, quer descarbonizar, tudo bem, vem investir no Brasil porque você tem energia limpa, sustentável no tempo e não tem risco de contrato, de conflito com o geopolítico. Então, acho que é um tema que eu gosto muito. Eu acho que é um potencial de atração de investimentos. Fred Donier, você? Bom dia, Octávio. Bom dia, Gustavo, time BNP e aos colegas de diretoria. Bom, sim, eu queria explorar um pouco mais o cenário de investimentos, né? Vou fazer algumas subperguntas. Primeiro, investimento total, Brasil, né? Eu acompanho há mais de 25 anos, eu nunca vi investimento acima de 20% do PIB, né? E tem a famosa teoria que o Brasil precisaria estar acima de 25% do PIB para ter um crescimento sustentado. Você acredita nessa teoria? Enfim, qual o cenário? Essa é a primeira parte. Segunda parte, FDI, né? Investimento estrangeiro, bom, tem o famoso Boletim Focus, traz aí 80 bilhões de dólares, né? Tem 85 para 2026, o Octávio fala em 100 bilhões. Vocês têm algum cenário no BNP? Você poderia desenvolver um pouquinho as previsões? E última, eu queria saber se os eventos antidemocráticos de 8 de janeiro tiveram algum impacto na visão de vocês nesse cenário de investimento estrangeiro. Obrigado. Gustavo. Então, vou começar com a última, só para te dizer que me surpreendeu muito que não. Depois do evento do dia 8, eu e Laís, a gente conversou no domingo, escrevemos um texto, se preparamos, porque falou, nossa, segunda-feira vai ter chover perguntas, um monte de gente com risco no Brasil, preocupado, e não foi isso que aconteceu. Foi um anticlímax. O que eu ouvia muito dos clientes era, isso aí parece aquele negócio que aconteceu nos Estados Unidos do dia 6 de janeiro. Então, foi interessante que foi uma percepção assim de, olha, mercado emergente, acontece, olha, by the way, nos Estados Unidos também aconteceu. Então, me surpreendeu particularmente. A gente achou que ia ter um movimento interno no banco e externo de preocupação e, apesar de ter sido muito feio, né, nas fotos e nas imagens, a leitura do investidor, pelo menos com quem a gente conversou, foi muito no sentido de, olha, e acho que ajudou também ter sido domingo. Então, chegou segunda, estava tudo meio resolvido. Então, acho que se tivesse sido um dia útil, o barulho era maior. Fim de semana começou, acabou, quando as pessoas viram, olha, foi feio, mas não mudou a expectativa, tá? Então, essa é a primeira resposta. Investimentos, achei super interessante a sua pergunta, porque é a pergunta de sempre do Brasil, né? Como é que o investimento, porcentagem aumenta? E eu vou fazer um paralelo com o México, que tem tido uma queda de porcentagem de investimento sobre PIB, e uma das coisas que a nossa economista no México, a Pamela, sempre tem trazido, olha, isso está trazendo o PIB potencial do México para baixo. Está tendo menos investimento, menos potencial de crescimento. Então, a resposta, olha, seria importante, sim. A gente passou alguns anos, Fred, com investimento sendo menor do que o necessário só para manter a infraestrutura funcionando. Né? A gente fala menor que a depreciação.
E esse é um desafio de longo prazo, e aí tem o Bernard Pi já teve por aqui, uma das grandes, um dos grandes argumentos dele para defender a reforma tributária é de que ajudaria muito esse processo de investimento, né? Que a cadeia com o VIT seria muito mais fácil, seria muito mais eficiente, faria o Brasil crescer muito mais. Então, sim, mas não é mágica, né? Não foi acima de 20 por um motivo, por vários, né? Não é uma mudança de governo ou uma ação particular que vai resolver esse problema. Mas, de fato, a gente tem um investimento muito baixo para quem quer se posicionar como emergente, né? O Brasil é emergente que nunca emerge, né? Estamos ali sempre com crescimento abaixo do crescimento mundial, o que questiona o nosso carimbo, né? O nosso crachá de emergente. E o último é FDI. Aí eu vou perguntar para quem sabe mesmo. Laís, que número que a gente está com o FDI? Você viu que a resposta inteligente tem que vir dela. Não, a gente está com 80 também, 80 bi para esse ano de 23. Legal. Laís, Andressa, alguma diferença do seu cenário? Aproveitar que você já... Não, assim, mas acho que o ponto do FDI é que tem a parte de investimento intercompanhia e tem a parte de participação no capital. A parte de participação no capital, que é o que a gente vê que é investimento perene, porque no final a intercompanhia pode acabar sendo só uma emissão de dívida lá fora e repasse para a companhia, da matriz, para a filial aqui, enfim. Mas a parte de participação no capital não está tão positiva assim. Então, a gente já passou por um momento de participação no capital um pouco mais alta, agora está desacelerando. Então, se eu fosse colocar algum ponto diferente nessa discussão, é que a parte de participação no capital não está tão positiva assim quanto a gente viu nos últimos anos. Né? Só um comentário sobre isso, me permite, Gustavo, Larissa. No ano passado, o FDI representou 4,8% do PIB e o conta corrente 2,92%. Ou seja, independentemente das nuances que tem no número cheio de FDI, é um número considerável. Então, eu não acho nem um pouco ousado que alguma coisa entre 80 e 100 bilhões nesse ano. Até porque eu acho que a imagem do Brasil perante o investidor estrangeiro melhorou muito. Mas tem aqui duas perguntas, Gustavo, para você. Uma é da Virginia Gena. Bom dia, o governo pretende passar a reforma fiscal. Quais as chances dessa reforma passar? Quais seriam as consequências? Não haveria reformas mais críticas para melhorar o ambiente de negócio? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda é da Sara Bemer, que é nossa conselheira aqui na Câmara. Excelente apresentação. Não sei se vocês poderiam responder. O novo governo tem a possibilidade de aumento de impostos para investimentos financeiros e imposto sobre riquezas? Então, são essas duas perguntas aí, por enquanto. Gustavo. Vamos lá. Bom, de reformas, para a Virginia. Virginia, acho que tem um ponto relevante aqui, que esse governo se iniciou decidido a encarar uma mudança do arcabouço fiscal. Né? O que é esse negócio que todo mundo fica falando na imprensa o tempo inteiro? Você tem que definir quais são as metas que você vai buscar. Né? O Brasil tem uma característica que é, desde a década de 90 para cá, quase todo ano a gente teve aumento de gasto público acima do que cresceu o PIB. Né? Então, quando a gente olha lá, gasto público federal, porcentagem do PIB, ele foi crescendo, era 13, virou 15, virou 17, virou 20. Na pandemia teve uma excepcionalidade, bateu lá nos seus 27, voltou para casa dos 19. E do lado da Receita acompanhou também. Né? Se a gente lembrar, fazer um esforço de voltar aí a 6 anos atrás, existia uma percepção no Brasil de que não dá mais para aumentar imposto. E que, portanto, se a gente está buscando esse equilíbrio, teria que vir do lado do gasto. Né? Não tem essa conta, não tem muita mágica. E daí veio, né, junto com a credibilidade, né, que uma pessoa como o ministro Meirelles tinha, para trazer uma perspectiva de melhora fiscal ao longo do tempo. Então, olha, gente, agora eu não vou conseguir fazer nada, né? Na época as contas fiscais estavam muito ruins, mas a gente vai ajustar no longo do tempo e vai ajustar e vai fazer pelo lado do gasto, já que todo mundo tem essa percepção que o governo gasta mal, gasta muito e gasta mal. Isso
imperou, né, com furos aqui e ali, com mudanças aqui e ali, durante esse período todo. Com o novo governo, eles falaram: a gente não gosta desse negócio de pensar só num nível de gasto. A gente tem que olhar, ter certeza de que é sustentável ao longo do tempo, mas como faz isso, fica de acordo com o governo. Então, por que a gente discute isso agora e por que é importante? É importante porque você tira da frente uma discussão de se esse governo ele tem responsabilidade com relação às contas públicas ou não, né? O Lula sempre diz: olha, eu sempre tive, vou continuar tendo, mas, enfim, a gente sabe como nos níveis atuais de impostos e de gastos, se você quer gastar mais, e a regra não permitir, agora vai permitir, você vai ter que aumentar imposto. Então, a presença desse arcabouço, ele melhora, ele permite esse equilíbrio, ou ajuda, pelo menos, as pessoas a formarem uma percepção de Brasil com equilíbrio no lado fiscal, né? Uma das coisas que ontem, né, o presidente do Banco Central voltou a chamar a atenção, falou: olha, a dívida do Brasil ela é alta, ela tem uma combinação complicada, que ela é mais alta que os outros emergentes, e ela tem um juros mais alto do que os outros países. Então, a combinação, né, se você botar num gráfico, países que têm dívida maior que o Brasil, tem um custo menor que o Brasil para carregar essa dívida. Se tem uma dívida, os emergentes têm dívidas parecidas, menores que a do Brasil, mas com custo similar. A gente está na pior combinação possível. Então, ela é importante para ela ser feita logo, para que você mantenha a agenda funcionando. Essa é a minha resposta longa para a sua pergunta específica. Precisa fazer porque foi prometido um arcabouço novo, e aí você tira isso da frente. Depois de feito, você tem 3 anos para fazer outra coisa. Quais as consequências e ambiente de negócio? Olha, essa é uma discussão super interessante. Eu sei que o Otávio é um fanzaço, né, da entrada do Brasil na OCDE, me lembro que são trabalhos de anos e anos, né? Existia uma dúvida se essa atual gestão ia permanecer nessa discussão da OCDE. Eu acho que tem criado menos dúvida, não sei se você concorda, Otávio. Tinha uma dúvida de se ia continuar ou não. Os últimos movimentos que eu vi, pelo menos, é de que a gente vai caminhar nessa linha. Então, é um outro selo de qualidade importante para trazer o investidor de longo prazo. E a outra probabilidade de aumento de imposto, acho que isso vai fazer parte do arcabouço, Sara. Acho que a gente vai discutir, sim, aumento de imposto. Não vai ser no imposto indireto, né, no VAT, né, no VAT, que a gente existe uma promessa discutindo nos primeiros semestres, mas no imposto da renda, no segundo semestre, vai ter, porque está carimbado pela eleição, né? O Lula, durante a eleição, falava em aumento de imposto com maior gasto social. Então, se vai ter gasto social, vai ter que ter imposto. Então, vai ser uma discussão que a gente vai ter que encarar no segundo semestre, sim. Imagino dividendo e tal, isso vai acontecer. Sim. Gustavo, em relação a essa questão de OCDE e acordo União Europeia e Mercosul, eu queria te dizer o seguinte: eu queria saber se você compartilha de uma percepção minha, e não só minha, de outros analistas, de que está havendo uma grande mudança discursiva dos países ocidentais em relação ao Brasil, graças ao papel protagônico que a questão ambiental adquiriu, né? O Brasil hoje tem a oportunidade, com esse rebranding que está em curso, né, de assumir um papel muito relevante nas questões ambientais, que ganharam importância na agenda econômica global. Por mais que muitas pessoas separem as coisas, mas não, completamente. A agenda da descarbonização é global. Mas tudo isso para dizer o seguinte: eu tenho capturado que lideranças importantíssimas de França, Alemanha, toda a Europa Ocidental, mesmo os Estados Unidos, estão vendo com muita generosidade, muito mais interesse, a participação do Brasil na OCDE. Quer dizer, era aquela posição refratária que o Brasil teve no passado em relação à OCDE, na minha intuição, vai mudar, porque, ao contrário do governo precedente, que foi isolacionista, o governo Lula tem muito interesse em adquirir uma dimensão integracionista, onde ele exerça essa liderança global. Então, eu tenho para mim, eu sou menos cético hoje em relação à questão do OCDE, assim como eu sou bastante positivo sobre a possibilidade de acordo União Europeia e Mercosul, por interesse. Olha que virada de mesa, né? A Europa hoje tem mais interesse
em avançar nessa negociação. Como é que você vê esses dois temas? Legal. Concordo com você com relação à agenda ambiental, acho que como dizem os americanos, é um low-hanging fruit, né, para a nova administração. Você parte de um cenário negativo, então, quando você traz as pessoas certas, você traz o discurso correto, né, quando você traz a Marina de volta, que é uma pessoa reconhecida mundialmente no assunto, e busca essa liderança, acho que a gente tem só a ganhar. Posso antecipar a nossa percepção do BNP, né? Existia uma preocupação muito grande no banco em Paris com relação às políticas de sustentabilidade do governo. E isso tem mudado essa percepção da água para o vinho. Os tipos de pergunta que a gente recebe, os questionamentos, o banco, como alguns de vocês talvez saibam, o BNP tem essa busca de ser uma liderança no setor financeiro nas políticas de ESG. É super sério, já cortou empresas gigantescas, cortou setores gigantescos do nosso rol de cliente por a gente acreditar que não faz parte do que o banco tem interesse de financiar no futuro. E o BNP, inclusive as empresas brasileiras, têm muito interesse em participar, mesmo com um governo não alinhado. Posso te contar, não posso falar nomes, mas assim, vários clientes nos procuraram pedindo ajuda para montar política de transição, como é que eu faço, porque é um processo todo mundo está aprendendo um pouco, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, desculpa, eu me perdi aqui na minha anotação. União Europeia, Mercosul, CBE. Seria muito positivo. A gente sabe que tem muito lobby, né, dos dois lados, nesse tipo de acordo, mas, enfim, acho que é positivo. Mercosul, eu sou um pouco mais cético internamente, porque a gente tem muito problema específico, né? Acho que a tentativa de aproximar com a Argentina é muito complicado, porque o tamanho do problema na Argentina é gigantesco. Então, eu vejo pelo nosso time lá, o BNP ainda tem banco na Argentina, temos economista lá na Argentina, é muito complexo. É uma loucura. A Argentina realmente ela surpreende, né, nós outros brasileiros. Tem uma pergunta aqui do Cássio Namur, nosso conselheiro, Gustavo, que ele agradece as exposições e diz que minha pergunta tem a ver com o impacto da segurança jurídica nos investimentos estrangeiros, que a recente decisão do STF de permitir a reversão retroativa de decisões judiciais tributárias, se isso pode afetar os interesses dos investidores estrangeiros no Brasil, até que ponto? Talvez você já tenha mencionado, mas em suma. Essa decisão em particular, Cássio, assim, eu sei que economista tem opinião sobre tudo, mas eu prefiro não ter sobre isso, porque não é na minha área de expertise. Eu entendo o ponto da reversão, eu vi muita crítica com relação à decisão. Não sei se é ao ponto de reverter política ou perspectiva de investimento. O que eu vejo muito, Cássio, dos clientes que a gente conversa no corporate, era o tamanho do benefício de uma reforma tributária em cima do ICMS, PIS/COFINS. O que eu mais ouço dos meus clientes corporates é falar, olha, a gente está no Brasil, mas tem que ter convicção, porque não dá para entender esse sistema tributário de vocês. Eu tenho 7 pessoas para cuidar do tributário no mundo, na França ou na Alemanha, e eu tenho 15 no Brasil. E mais um consultor, um advogado e um contador. E eu nunca sei se estou pagando a coisa certa. Então, acho que, tentando transformar a sua pergunta no que eu consigo falar, acho que a reforma tributária seria de um ganho muito maior. E do ponto específico, eu não consigo te ajudar muito com isso. Gustavo, eu acho que nós estamos caminhando para o final. Eu queria passar a palavra para o nosso presidente, Pedro Antônio, para fazer as considerações finais e, eventualmente, alguma última pergunta a você. E, desde já, agradecendo a presença da Andressa e da Laís. E elas que pensem que vão ter essa vida fácil que elas tiveram hoje. Pedro Antônio, me permita só um comentário antes. Pessoal, o Observatório Econômico foi criado em 2011, olhem, faz tempo, hein? E esse tempo todo eu fiquei à frente do Observatório, fizemos algumas coisas interessantes, avançou e tal, mas está chegando o momento em que eu estou passando a bola para o Gustavo Arruda. O Gustavo vai ser o coordenador do Observatório Econômico
Claro, eu seria um vice-coordenador, eu estaria ao lado, sempre colaborando e tal, mas é sangue novo, mais energia. Eu estou em muitos conselhos e eu talvez não tenha o tempo suficiente para me dedicar tanto ao observatório quanto eu gostaria. Então, estou comunicando a todos aqui que o Gustavo Arruda passa a coordenar as atividades do Observatório Econômico da Câmara de Comércio França-Brasil de São Paulo. Presidente Pedro Antônio Gouveia Vieira. Eu acho que, em primeiro lugar, depois desse seu anúncio, Otávio, te agradecer por esses anos todos à frente do Observatório Econômico, um trabalho incrível, extraordinário. Gustavo tem um belo desafio, junto com a Laís e a Andressa, diante do legado que o Otávio está deixando para vocês, de realmente 12 anos de muita troca, muita informação, e pessoas, personalidades que foram convidadas para o Observatório Econômico ao longo desses anos. E agradeço o Otávio de continuar junto do Gustavo, da equipe, enfim, porque realmente é um belo farol da nossa Câmara de Comércio, o Observatório Econômico. Então, obrigado, Otávio, por todo o seu trabalho. Antes de encerrar, um pequeno comentário a respeito da pergunta do Cássio sobre insegurança jurídica. Realmente, eu li tudo bastante a respeito dessa decisão do Supremo. Me lembrou muito Pedro Malan, né, que diz que o Brasil, até o passado, é incerto. Então, ouvir o ministro Barroso tentando explicar, para mim, praticamente inexplicável. Eu confesso, mesmo sendo advogado, é um chapéu que eu carrego, gosto de ser advogado e trabalho em boa medida com essa parte do direito econômico, e eu não consegui entender muito bem o que o Barroso explicou para justificar uma decisão dessa natureza. Sim, traz insegurança, não tem a menor dúvida. Isso daí, eu não sei exatamente se para um investidor entrante, eu não sei se o radar dele entra de discutir STF. Eu acho que ele vem ambiente econômico. O STF vem muito depois na matriz de risco. Mas empresas, sim, que estão no Brasil, inclusive temos aqui na nossa Câmara muitas empresas que compõem, inclusive, o índice da Bolsa de Valores, o CAC 40, né, da Bolsa de Paris. Eu não tenho dúvidas que eles têm alguma dificuldade de mostrar para os seus matrizes os impactos dessa decisão, que muitas vezes poderia já estar provisionado ou não provisionado, empresas que já se aproveitaram de uma decisão, inclusive, antiga. Não estamos falando de nada muito moderno, não. Essa que é a questão. Não é uma decisão que foi tomada no ano passado e que esse ano o STF puxa o freio de mão e dá uma arrumada. Não foi nada disso. Então, estamos falando de muitos bilhões em cima da mesa, e sim, eu acho que traz desconforto, eu acho que traz insegurança. Tudo que eu ouvi aí de empresários, chefe de empresas, de fato, um desconforto com essa decisão. Quer dizer, então, a dúvida sempre que fica é se não, o STF não está um pouco politizado demais, a ponto de, eventualmente, até ajudar na questão fiscal do governo, né? A partir do momento em que muda uma decisão dessa profundidade, em que pode trazer aos cofres públicos recursos que são necessários e até evitando que o governo faça um ajuste fiscal um pouco mais importante, porque essa é a grande dificuldade que esse governo tem, ajuste fiscal versus não deixar ninguém para trás, né? É um pouco o discurso e a dificuldade de implementar isso, né? E aí tem um Banco Central como guardião lá da meta de inflação também tomando paulada, porque, enfim, concordo com o Gustavo, eu acho que estamos no pior cenário, uma dívida elevada com juros elevados. Quer dizer, então, isso está trazendo também desconforto. Então, feito esse comentário final, gostaria de agradecer, dar boas-vindas ao Gustavo na coordenação, a Laís e a Andressa. Otávio, agradecer imensamente o seu trabalho e o fato de você continuar aqui no Observatório Econômico, evidente. Agradecer a todos que puderam comparecer.
aos que fizeram perguntas, essa interação, esse debate. Vamos continuar assim, fazendo eventos entre nós e tendo convidados de tempos em tempos, que o Gustavo vai, junto com o Otávio, organizar, enfim, trazer para a presença de vocês. Então, uma bela terça-feira para vocês, um ótimo dia de trabalho. Espero que hoje com um pouco de menos turbulência, porque gostei realmente do Roberto ontem no Roda Viva. Eu acho que ele conseguiu, de uma forma brilhante, colocar panos quentes nessa discussão. Espero que se arrefeça, porque não traz muitos benefícios para nós. Uma ótima terça para vocês, um ótimo resto de semana e até a próxima. Obrigado a todos. Valeu, gente. Obrigado a todos. Valeu. Laís e Andressa, vocês não vão ficar nessa moleza na próxima vez. Bom, tchau. Obrigada, gente. Parabéns, Gustavo. Excelente Tchau. apresentação. Valeu, obrigado, Otávio. Sempre bom. Tchau, parabéns. Obrigado. Tá, quando estiver em São Paulo, avisa. Não, eu estou em São Paulo. Ah, então